Vamos lá para o nosso segundo exercício aqui e vamos ver o que está sendo pedido. Ó. Verifique se os pares de triângulos a seguir são semelhantes, justificando sua resposta nos casos afirmativos. Ou seja, pode ser que não tenha semelhança aí. Vamos para o primeiro caso, vamos analisar aqui na própria imagem mesmo. A gente tem um ângulo aqui, com dois tracinhos, que também está sendo representado aqui. Um ângulo sendo representado aqui. A gente tem um ângulo com tracinho aqui e um ângulo com tracinho aqui. Pronto. Eles são semelhantes pelo caso ângulo, ângulo. Se tem dois ângulos iguais, são semelhantes, ok? Esse aqui é um caso. Pode ser que ele tenha mais, e a gente pode dar uma conferida nisso aqui. A gente tem, por exemplo, entre esse ângulo 2 aqui, tem o lado 9 e o lado 13. E a gente pode até ver o seguinte, ó. O 9, ele está entre o ângulo, dá uma olhada aqui, ó. Se liga no que eu quero mostrar para vocês, ó. O lado 9 ele está entre o ângulo de um traço e de dois traços. Então, ele provavelmente tem a ver, está ligado com esse aqui, ó. A gente já sabe que eles são semelhantes, mas tem algum outro caso de semelhança que a gente pode achar, ó. 4,5 ali, viu? Então, eu tenho assim, vamos ver se existe uma razão de semelhança. Eu tenho 9 dividido por 4,5. Gente, 4,5 é a metade de 9. Então, 9 dividido por 4,5 dá 2. Ou seja, cabem dois 4,5 dentro daquele 9 ali. Então, a razão de semelhança é aqui 2. Só que, supondo que sejam semelhantes, na verdade a gente não vai supor, a gente vai procurar isso. A gente achou a razão de semelhança para o 9 e para o 4,5. A gente tem que procurar o nosso camarada aqui, ó, aonde está o outro. A gente tem o 13, que ele está entre o ângulo 2 e o ângulo nada, tá vendo? Então, esse aqui está entre o ângulo 2 e o ângulo nada, 6,5. Se eu pegar, então, do triângulo maior, 13, deixa eu botar de branquinho aqui, 13 dividido por 6,5, novamente, cabem duas vezes o 6,5 dentro do 13 ali. Porque esse 6,5 vezes 2 dá 13. Então, a minha razão de semelhança é 2. Observe que eu tenho razão de semelhança em dois lados, ou seja, os dois lados são proporcionais. Então, o 9 e o 13 são proporcionais e entre eles, entre os lados aqui consecutivos, eu tenho o ângulo 2. A mesma coisa acontece aqui. Ó, tem um lado 6,5 que é proporcional ao 13, o 4,5 que é proporcional ao 9 e um ângulo com dois tracinhos. Então, eles também são semelhantes pelo caso lado, o ângulo no meio, lado, lado, ângulo, lado. E, olha só, faltou a gente analisar esse 12, né? Esse 12 aqui embaixo e esse 6. Os outros dois a gente já tinha olhado, mas vamos analisar isso aqui. Claramente, vocês vão perceber que eu tenho que 12 dividido por 6 também vai dar 2. Então, logo, esse primeiro triângulo também é semelhante pelo caso lado, lado, lado. Ele pode ser encontrado que eles são semelhantes, esse par de triângulos são semelhantes por qualquer um dos três casos, beleza? Vamos para a letra B, então. Então, letra A resolvida. Vamos para a letra B aqui, ó. Vou escrever B aqui para a gente fazer o nosso rascunho aqui. De cara, o que a gente pode encontrar aqui, ó? Dá para fazer pelo caso lado, lado, lado? Ó? A gente consegue justificar pelo caso lado, lado, lado? Não, porque a gente não tem esse lado aqui, ó. Então, por esse caso, não dá. A gente tem informado dois ângulos? Também não. Está faltando informação desses ângulos, exceto de 90 graus que a gente tem ali. Então, também não pode ser, ó, fazer um X aqui, não pode ser pelo lado, 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 não pode ser pelo caso ângulo, ângulo. Só sobrou um caso para a gente verificar. A gente tem que ver agora se esses lados são proporcionais. Onde tem o 4, se é proporcional ao 12. E onde tem o 3, se é proporcional ao 6. Ou 16. Necessariamente assim? Não. Tá? Pode ser o contrário também. Inclusive, vai ser o contrário. É como se um triângulo estivesse em pé e o outro deitado. Provavelmente eu vou fazer 3 com 12 e 16 com 4, que vai fazer mais sentido. Mas, vamos fazer a conta para ver? Então, eu vou pegar ali, K é igual, aí eu vou associar o 16 do triângulo maior, 16 milímetros, né? Então, não é nem maior isso aqui. Não chega a ser maior. Mas assim, o que a gente pode fazer sem nem precisar converter?
Porque, por exemplo, 16 milímetros a gente poderia converter para a mesma medida. Ou a gente pode fazer sem converter, já que são múltiplos de 10. Mas, para ficar de forma mais adequada, vamos fazer assim, ó. 16 milímetros, ele representa quantos centímetros? Eu vou ter que andar com a vírgula aqui, certo? Então, 16 milímetros, ele na verdade é 1,6 centímetros, ok? Então, 1,6 centímetros dividido por 4 centímetros. Aí está na mesma ideia aqui, né? E aqui, quando eu dividir 1,6 por 4, eu vou ter minha razão de semelhança igual a 0,4. Ok? Tem problema se assim não. Poderia ter invertido também. Poderia ter escrito o 4 em cima ali do 16. Também poderia. Agora eu pego aqui e faço a mesma ideia com o outro lado. Eu tenho 12, ou 1,2 centímetros, dividido por 3 centímetros. Beleza? Passa aqui para o outro lado. Agora, quando eu fizer essa divisão, eu vou ter igual K igual a 0,4. Beleza? Então, a razão de semelhança foi essa nos dois casos, ok? Você poderia ter encontrado o contrário. Isso aqui não te impede, tá? Você poderia ter escrito 4 em cima. Geralmente é mais fácil fazer com o maior por cima, mas não é necessário. Você pode colocar o maior número em cima, mas, novamente, não é necessário, tá? De qualquer jeito, você vai trabalhar esses valores e vai chegar em valores no inverso, provavelmente. Quer ver? Ó? Eu tenho aqui o 3 sobre 12, nesse caso aqui, né? 1,2. E quando a gente está multiplicando fração, como é que a gente pode fazer também? Ó? Por exemplo, aquele 4K igual a 4 sobre 1,6, ele é 4 dividido por 1,6, que eu gosto de fazer com fração, eu vou fazer desse jeito para vocês. Ó, 4, então dividido por 16 sobre 10, que é a mesma coisa, tá? Vou botar uma setinha aqui, que é a mesma coisa que 4, repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. 10 dividido por 16. E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter 40 dividido por 16. E agora eu posso simplificar em cima e embaixo por 4. Se eu simplificar em cima e embaixo por 4, eu vou ter... Aliás, eu posso até simplificar por 8 direto. Então, aqui eu vou ter 5 sobre 16 dividido por 8 vai dar 2. Então, meu K aqui vai ser 2,5. Posso fazer a mesma coisa com o outro lá, ó, onde eu comecei a fazer aquele esboço lá. K vai ser igual a 3 dividido por 1,2. Lembrando, fazendo a mesma lógica, mas já adiantando alguns passos, eu vou fazer dividido por 12 sobre 10. E aí eu vou ter que isso vai ser a mesma coisa que 30 dividido por 12. Eu posso simplificar por 6 direto em cima e embaixo. 30 dividido por 6 dá 5 e 12 dividido por 6 dá 2. Observe que eu cheguei exatamente na mesma fração, 5 sobre 2, que é exatamente 2,5, ok? Não tem problema não de você fazer ou assim, você vai achar 0,4, que seria o inverso, ou 2,5, tá bom? Não importa, depende de qual triângulo que você pegou. Por acaso, eu peguei o menor primeiro, por isso que aconteceu isso. Aí, pegando o maior primeiro, acontece dessa forma. Visto isso, agora vamos para o último aqui embaixo, deixar o C aqui para cima, e vamos fazer o seguinte, vamos ver que caso de semelhança é esse, ó. Ele não pode ser o caso onde ele é ângulo-ângulo. Então, ó, ângulo-ângulo ele não é. Lembrando que o de cima ali, ele é semelhante pelo caso, vamos só fechar aqui, pelo caso lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Esse é o caso. Está explicado. Agora, esse aqui ele não pode ser pelo caso ângulo, ângulo. Por quê? Ele não tem dois ângulos aqui. Ele não pode ser pelo caso lado, 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 porque ele não tem três lados aqui, amostras, três lados proporcionais. Mas talvez ele possa ser pelo caso ângulo, lado, tá? Pode ser lado, ângulo, lado. Vamos começar aqui pelo triângulo maior, para não acontecer como aconteceu no anterior. Eu vou ter 16 metros, provavelmente por 8. Eu preciso ver que esses lados são proporcionais, porque o 45 é um ângulo entre os lados que já bateu. Esse aí está funcionando. Então, 16 sobre 8 dá 2. Nossa razão de semelhança entre o triângulo da direita com o triângulo da esquerda. Agora, vamos para o outro lado. Eu vou ter o seguinte. Eu vou ter 15 sobre 7. Gente, 14 sobre 7
ele vai dar um número, 14 sobre 7 daria 2. Então, 15 sobre 7, ele vai ser maior do que 2. Ele não vai ser igual a 2. Então, ó, já deu diferença. Então, ele não se encaixa nesse caso. Mas você poderia falar assim, professor, mas e se eu peguei os valores errados? E se eu quiser fazer assim, ó? E se eu quiser pegar o 15 com o número 8? E se eu quiser pegar, então, o 16 com o número 7? Isso aqui você já pode ver o seguinte, ó. Isso aqui vai ser menor do que 2. Por que isso vai ser menor do que 2? Porque 16... deixa eu fazer assim, ó. Deixa eu botar aqui embaixo para que vocês entendam melhor. Porque k igual a 15 sobre 8 é menor do que 2? Pensa o seguinte, eu tenho 16 sobre 8, vou escrever aqui, ó, 16 sobre 8 é igual a 2. Então, 16 sobre 8 é maior do que 15, tá vendo? 15 é menor do que 16. Então, esse número aqui, ó, 15 sobre 8, é menor do que 2. Ó. Esse, logo, menor do que 2. Ó. Pegou o sinal aqui, menor do que 2. Já que 16 sobre 8 é maior do que 15, então 15 sobre 8 menor do que 2. Já no caso de baixo, onde eu tenho 16 sobre 7, isso aqui vai ser maior do que 2. Como? Pensa o seguinte, eu tenho 14 sobre 7. 14 sobre 7 é igual a 2. Só que 14 sobre 7 agora é menor do que 16 sobre 7, porque 16 é maior que 14. Então, 16 sobre 7 ó, é menor, 16 sobre 7 é maior do que 2. Então, eu tenho um caso onde o 15 sobre 8 é menor e o 16 sobre 7 é maior. Enfim, mesmo eu tentar forçar aqui e tentar encontrar, eu não vou achar caso de semelhança. Então, a letra C, os casos não são semelhantes, beleza? Bons estudos aí.